Bora lá então começar? Então hoje a gente vamos com o modelo atômico de Bohr e tem que fazer umas continhas para a gente acreditar, tá? Mas para começar a gente tem que contar a história, né? Então, o modelo atômico do Bohr a gente tem que contar a história de o que é o átomo, né? Qual que é a historinha do átomo? A história do átomo, cara, é complicada, velho. Né? Vocês já viram um átomo? Você já pegou um átomo assim? Ô, senhor átomo, tudo bem? Ninguém nunca viu um Só em átomo. conjunto. É só em grande conjunto, né? Assim, individualmente, a gente né, não vê o átomo. Então, pô, como é que você vai convencer um camarada que nunca viu o átomo de que átomo existe? A história do átomo, na verdade, né, ela vem lá com os gregos, né, da ideia de átomo vem dos gregos. Mas claro que a gente tem um interstício muito grande aí, né, desde os gregos, né, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, até a nossa era moderna, né, 1600, 1700, e aí vai ter uma história muito bonita e muito longa, tá? Mas é claro que não, tem uma briga grande entre os atomistas, os caras que eram, né, partidários da ideia do átomo, os energetistas, que diziam que não precisava da ideia do átomo. Quem que eram os energetistas, cara? Os energetistas eram os caras das variáveis macroscópicas, assim, por exemplo, energia, temperatura, né, calor, tal. E os energetistas, cara, eles tinham tido um sucesso gigantesco, cara, século XVIII, século XIX, né, cara, com a Revolução Industrial, né, o pessoal da termodinâmica e tal. E eles não precisavam, de maneira nenhuma, falar, ó, esse gás aqui vai expandir, a pressão dele é por conta de que tem partículas aqui atômicas, moléculas, né? Não, né? Eles não precisavam saber disso. E aí, eles eram céticos, ó, eu nunca vi um átomo, né? As coisas começam a mudar, a ideia do átomo começa a mudar com os caras da química, né? A essa altura do campeonato, não se chamava químicos, né? Mas também não eram alquimistas, né? Gente mais sem essa ideia filosófica da alquimia, né, da pedra filosofal, do elixir da vida eterna, aquelas coisas todas. Mas, assim, os químicos que estavam trabalhando de maneira mais séria, né, e eles tinham um trabalho muito correlato, né, com físicos, né, não tem como, que a gente chamaria hoje, né, de físicos, né. Estou falando de químico quem? Dalton, né, que é o grande cara lá do início, né, que pegava, por exemplo, 1 litro de oxigênio, misturava com 2 litros de hidrogênio, dava 1 litro de vapor d'água. Tinha essas relações, né? O cara começou a mexer com fazendo essas reações e mexendo com as proporcionalidades. Por isso que químico, não sei se tem químico aqui, mas tem químico, não tem o senhor, não sei das coisas. Cara, senhor da regra de 3 é químico, cara. Estava defendendo, um aluno meu defendeu o doutorado, fui fazendo um cálculo estequiométrico lá das amostras, né, das massas das amostras que a gente trabalha com, vamos dizer assim, né, alóis, né, e aí, pô, um cálculo intuitivo, né, aí a química na banca, né, aí eu falei assim, pô, cara, não entendi nada da conta sua, cara, mas aí eu peguei a tabela periódica, cara, fui fazendo as regras de 3, cara, cheguei nos mesmos valores. Aí eu falei assim, pô, também, químico tem que ser mestre, cara, em regra de 3. Mas porque é na essência, né? A regra de 3. Mas, enfim, o, o, então, começou com esses caras, né? O número de Avogadro, ele aparece naturalmente ali das experiências, né? É um dado empírico, né? Não se tinha um significado físico, né? Físico no sentido não do físico em si, né? Mas, assim, o que significava aquele número, né? E aí vem a galera da física estatística, aí já é Boltzmann, né? Já a gente pode considerar que era um físico mesmo, né? E Boltzmann, né, com a física estatística, ele, usando leis de Newton, ele consegue explicar, e considerando gás, né, composto por partículas, as moléculas ou os próprios átomos, né, ele chega aqui, PV igual a nRT, né, pressão, volume, número de moles, né, do gás, constante universal dos gases, que, na verdade, tudo que é constante aparece, na verdade, como uma proporção que você tem que escalar, né, e aí a temperatura. Isso aqui você tem na física estatística, né, usando as leis de Newton. E também daqui,
sai entropia, tá? Né? A entropia também você explica com física estatística, né? A temperatura, né, se relaciona com a energia cinética das partículas que estão ali. Aqui o G é um número de graus de liberdade, né? KB, né, é uma constante, chamada de constante de Boltzmann também, é uma proporcionalidade, né? Isso daqui vem do teorema de equiparação de energia, que é da estatística, e considera, né, que existem moléculas, né? Putz, e aí nós já estamos entrando, no fim do século XIX, já estamos entrando, cara. O Boltzmann, ele entra no século XX, né, vivo, né? Mas os energetistas eram gente de muito sucesso, de muito poder, entendeu? Né? Os caras fizeram uma revolução, cara, industrial, né? E aí eles não acreditam nisso, não. Boltzmann, para vocês terem uma ideia, né? Ele acaba, devido a essa, né? Pô, o cara fica chateado, os caras fazem uma campanha, né? Contra ele, contra as ideias dele, desacredita ele, né? Ele. A galera também parte pro pessoal, faz chacota, aquelas coisas todas. Boltzmann fica deprimido, pá, e acaba se matando, né? Ele morre, né? Ele se mata, na verdade. Então, em função dessa, né, dessa briga, vamos dizer assim, né, entre os energetistas e os atomistas. E o próprio Einstein, de 1905, né, um dos artigos revolucionários dele tinha a ver com essa ideia do átomo, tá? Ah, ele tenta explicar o movimento browniano usando estatística, física e estatística também. O movimento browniano foi, se eu não me engano, descoberto, foi pela primeira vez visto por um botânico inglês, o nome dele, o primeiro nome dele, não me lembro qual que era alguma coisa Brown, né? E aí ele, olhando no microscópio, né, ele viu que pólen, né, de algumas plantas, né, ali na gotícula de água, ela ficava se movimentando, ficava ali se movimentando. Aí ele pensou assim, pô, o pólen é vivo, né? Olha lá, está nadando na gotícula d'água, né? Olhando no microscópio. Aí ele falou assim, bom, vamos fazer um teste. Vamos pegar cinza agora. Cinza está morto, velho. Não tem como você falar assim, né, que cinza tem alguma vitalidade, né? Aí colocava o pozinho de cinza lá na gotinha d'água, olhava no microscópio, pozinho de da cinza ficava também dançando. Aí eu falei, opa, não é movimento. Por que será que o pólen e as partículas de cinza ali estavam se movimentando na água, né, numa gotícula d'água? Na verdade, o movimento é devido ao quê? Né, você tem ali as moléculas de água que, em uma dada temperatura, elas não estão paradas, elas têm energia cinética, né? Energia cinética, temperatura, né? Só no 0 Kelvin que elas vão estar paradas. E, né, quando no 0 de temperatura, a energia cinética vai ser 0. E aí, então, o que que acontece? Você tem uma partícula grande, né, que é a cinza ou o pólen, né, que você enxerga, né? Só que ele está imerso ali na água e as moléculazinhas de água estão o quê? Em movimento também. Então, elas vão cacetando ele, ora para um lado, ora para o outro, né? E aí o pólen, claro, de todos os lados, né? E aí o pólen vai ficar, né? Vai descrever um movimento errático ali na gotícula de água, porque as moléculas estão batendo. Então, Einstein vai trabalhar o movimento browniano, né, dizendo sobre falando sobre a natureza, né, atômica das coisas, né? É um dos artigos dele, tá? De 1905. Eu disse para vocês que ele publica em 1905 5 artigos, né, todos eles revolucionários, tá? Então, um dos artigos era sobre o movimento browniano, né? E aí ele estima, né? Ele vê aqui, ó, um movimento, esse é um movimento dele, é um movimento de difusão, tá? Aleatório, então, mas existe uma estatística, a gente pode trabalhar isso, o pessoal chama de andar do bêbado, né? Random walk, né? Tem uma estatística que a gente consegue trabalhar, a primeira coisa quando a gente aprende é random walk em física estatística, né? E aí a gente tem aqui, e a gente acaba chegando nas equações de difusão, tá? Então Einstein chega numa equação de difusão, que é muito importante para a gente da área de materiais, tá? É um dos tópicos nossos, vamos tratar mais adiante aí no curso, nos nossos seminários, e
né, ele tem que, a partir dos coeficientes de difusão, ele determina as dimensões atômicas. Ele consegue determinar aqui qual que é o tamanho aqui desses caras que estão batendo nele, né? Tem uma estimativa do tamanho desses caras. Né? E aí, mas isso, para explicar o movimento ali, o movimento browniano, determinando quais eram as dimensões, ele tem que estar partindo da ideia de que existem moléculas, existem átomos, certo? Né? A ideia vai ganhando corpo, até que chega uma hora que os caras falam assim, ah, bom, não tem como, tem que só explica se átomo, dito átomo, tem que existir, tá? Né? Então a história vai por aí. E o que interessa para a gente hoje? Né? Em 1897, tá? Um britânico, né, chamado J. Thomson, usando tubos de raios catódicos. De novo, olha só, o que é um tubo de raios catódicos? Você tem aqui um bulbo, né? Eu não vou desenhar um bulbo redondinho, mas é como se fosse uma lâmpada, certo? A gente faz vácuo aqui dentro, e aí o vidreiro passa um fiozinho lá dentro para nós, lá, um filamento, que nem a lâmpada, né? Então tem contatos elétricos aqui fora, aqui nessa região aqui está selada, né? Não, não sai nem entra ar ali de dentro. E aí, quando se passa uma corrente elétrica por aqui, o filamento aquece, né? Que nem uma lâmpada incandescente, o pessoal velho aí já deve se lembrar. E aí, dependendo do metal do filamento, né? Você arranca elétrons. Elétrons pipocam para fora do fio. Então, parece o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, você joga a luz, e dependendo da frequência da luz, você arranca elétrons do metal. Aqui é um efeito o quê? Termoelétrico, porque você está dando energia para o elétron, né, uma energia térmica, enquanto que no efeito fotoelétrico a energia vem da onda eletromagnética, da luz que você está jogando sobre o metal. Quem descobriu esse efeito termoelétrico é o Edison, né? Thomas Edison, que estava mexendo com o quê? Estava querendo inventar o quê? Estava querendo construir o quê? Lâmpadas, né? E esse efeito, chamado de efeito Edison. E aí, o que acontece se a gente aqui, de alguma forma, fazer isso aqui, ó? Vou colocar uma placa aqui é uma placa do outro lado, vou contato elétrico aqui por fora, tá? E entre os dois, eu vou colocar, né, uma bateria. Campo elétrico, esse cara aqui é positivo e negativo, então ele vai estar colocando um campo elétrico aqui dentro nesse sentido. Dessa placa azul para o filamento vermelho quente. Então tem um campo elétrico aqui. O elétron, vamos colocar um verdinho, né? Ele vai sentir esse campo elétrico e vai sofrer ação de uma força elétrica, que vai arrastar esse elétron para cá, e ele vai colidir, bater aqui nessa placa que está aqui. Então, esse é um tubo de raios. Raios, que são raios esses, né? São esses elétrons, essas correntes elétricas ali dentro no vácuo, tá? Catódicos, porque, né, é o catodo que está emitindo, né, esses caras. E na hora que ele bate aqui, ele emite um montão de radiação de onda eletromagnética. Uma delas é o famoso raio-x, tá? O Röntgen, né, nessa mesma época aí, trabalhando com tubo de raios catódicos, né, vai descobrir os raios-x, né, que estavam sendo radiados dos brinquedinhos dele lá, dos tubos de raios catódicos dele, já vai visualizar que isso aí tem uma aplicação legal na área de medicina. Ele pega a mulher dele, coloca a mão da mulher dele na chapa fotográfica lá, joga raio-x em cima e tira primeiro raio-x, né, assim, divulgado, né, pra gente, né, que é o raio-x da mão da esposa dele, com a aliançona no dedo. E ele ganha o primeiro Nobel de Física, o Röntgen, um alemão, né, pela descoberta dos raios-x, né. Então, o tubo de raios catódicos existe. O tubo de raios catódicos era o brinquedinho da galera, era o bambambam da turma lá do século XIX, início do século XX, né. Então, o Thomson estava brincando, sacanagem, não brincando, né? Ele estava trabalhando com um tubo de raios catódicos, né? E aí ele inventou de colocar aqui, ó, nem tem mais cor para colocar,
Vamos colocar aqui uma laranjinha. Ele colocou aqui, ó, entre os polos de um ímã, norte, sul, né? Então, aqui tem também um campo magnético. Cara, ó, que bagunça, né? Então, além do campo elétrico, tinha um campo magnético. Aí, o que acontecia com esses elétrons, esses feixes de elétrons que estavam saindo do filamento quente para o cátodo, né? O que acontece? Agora ele faz uma curva, né? Porque agora tem uma força magnética, né? A força magnética, além da força elétrica, né? Tem a força elétrica que é QE, né? Vamos colocar aqui a força elétrica. É a carga vezes o campo elétrico. E a força magnética, vocês talvez lembrem, eu vou colocando aqui, depois vocês, né? Depende da velocidade da carga. E aí, medindo né? Olhando de cima aqui, né? O, o, o elétron, a princípio, ele faria né? Uma linha, iria em linha reta. Agora você tem um campo magnético, né? Vamos colocar aqui entrando na tela, né? Então, e com a velocidade ele tem, opa, tem que desenhar a velocidade dele. Esse aqui é um produto vetorial de vetores. A gente usa a regra da mão direita. V está subindo, B está entrando, a força está para a esquerda. Como a carga do elétron é negativa, inverte, vai aparecer um sinal de menos, então vai ter uma força magnética agindo sobre ele aqui, para cá. Né? Então, em vez dele ir reto, ele vai fazer uma curva. O movimento é circular. É um círculo. E aí, medindo o raio desse círculo, a gente, a gente consegue determinar, né, a carga pela massa. Então, ele descobre que a carga o elétron, né, essas partículas que estavam indo ali, né, tem carga negativa e sabe essa razão. Quanto que é a carga do elétron? Não sei. Quanto que é a massa? Não sei. Mas quanto que é a carga do elétron dividido pela massa dele? Eu sei. Thomson, né, descobre o elétron e, né, média a razão entre a carga e a massa, tá? Ele vai ganhar o Nobel dele por essa descoberta também, né? E aí ele propõe um modelo atômico, né? Qual que é o modelo do Thomson? O modelo atômico de Thomson. Professor, rapidinho, só antes de você seguir, ele colocou um anteparo ligado a uma bateria. O que era esse anteparo? Aonde? Aí tem de um lado o filamento, aí do outro lado aí tem a bateria, e Essa de placa, azul tá o anteparo. Essa placa é o quê? uma placa metálica para fechar o circuito. É uma placa metálica. Tá bom, obrigado. Ah, olha só, se você é velho bastante, você Não, é porque talvez eu não. tenha... Não, por exemplo, como é que a gente faz uma TV antiga? TV antiga, TV Sim, de TV de tubo. né, de tubo, né? O que a gente tem aqui? Aqui seria a minha tela da TV, onde você está falando, aqui seria a Uhum, tela da TV. A tela da TV mesmo, é o vidro. Então, você cobre o vidro, faz uma película, certo? Condutora ali, uhum, né? E antigamente se usava, logo nos primórdios da televisão, né? Fósforo, tá? Um elemento químico fósforo. A hora que uhum, a corrente elétrica, o elétron vem da esquerda para a direita e bate naquele ponto, né, onde que está ali onde tem fósforo, o fósforo, ele é um elemento fosforescente, né, ele ilumina. Ele absorve a energia cinética, a energia do movimento, a energia mecânica do elétron, né, o elétron bate nele, promove, vamos falar disso, bate no átomo, uhum, promove os elétrons do fósforo para níveis de energia mais alto, né? E aí depois os elétrons nos níveis de energia mais alto, de energia maior, mais alto em termos de energia, né? Eles voltam para os níveis de energia mais baixos,
e devolve a energia que ele ganhou do elétron que cacetou nele. De que maneira ele devolve a Sim, energia? sim, entendi. Emitindo luz, Na por isso forma que o de fósforo luz. luminesce, tá? Por isso que o fósforo tem, né, Entendi, a luzinha dele, tá? Então, entendi, obrigado. nada. Então, aqui a ideia daqui, qual que era o modelo atômico do Bohr, né? O átomo em si, né, a princípio a gente pensa num cara redondinho, né? Ele tem um certo tamanho, né, um certo raio, e ele é neutro. Desde a antiguidade, os caras lá da eletrostática brincam com essa história, né? De eletrificar, né? De pegar lá, inclusive elétron é a palavra grega para âmbar. Âmbar não sei se eu posso falar que é um fóssil, né? Mas é algo, são seivas, né? De árvores, né? Que se encontram hoje em dia, né? Em jazidas, né? No Mar Báltico, lá no norte da Europa, né? É um lugar assim que é muito comum se encontrar, né? É, essas seivas, porque naquela região ali, por questões geográficas e geológicas, tal, né? As florestas que existiam ali, né? Florestas de coníferas, né? Pinheiros, tal, né? Secretavam muito essa seiva, né? Prendiam animais, né? Insetos, né? Então, aquela história lá do Jurassic Park, lá, né, que o cara pega o DNAzinho do dinossauro, do mosquitinho que estava preso dentro do âmbar, tal, né? Então, é uma pedra bonita, né? Não é uma pedra, né? É um polímero, na verdade, né? Porque é um material orgânico, né? Da seiva, né? E é pré-histórico, né? Pré-histórico não, isso é eras jurássicas, né? Essas pedrinhas, né? Elas são todas redondinhas porque seixo de rio, que jeito que é, né? Pedra de rio, né? A água vai arrastando, as pedras vão rolando, vão batendo e no final das contas acaba ficando de que jeito? Redondinha, né? É natural que isso aconteça, vai aparando as arestas. Então, com os milhares e milhões de anos que se passaram, essas pedras são, em geral, tudo redondinho, bem bonitinho, né? E aí os caras brincavam, né? Os gregos, né, brincavam com essas pedrinhas, né? Que é um plástico, vamos colocar assim, falar de uma maneira mais a grosso modo. Vocês estão tendo, alguns de vocês devem ter feito, e se não fez, devem estar fazendo agora a matéria de disciplina de polímeros, né? Então, é um plástico, e aí a gente brinca com plástico até hoje, né? Quando a gente vai ensinar eletrostática, a gente pega uma régua, pica papelzinho, passa régua no cabelo, ou então pente, né? Eletrifica ele e vai lá atrás os papeizinhos, né? Os gregos faziam isso com âmbar, né? E aí, quando a gente, lá no ensino médio, quando o cara vai ensinar essas coisas, a gente realmente brinca e a gente consegue identificar que existem, na verdade, dois tipos de eletrificação, tá? Né? A gente consegue identificar que existem dois tipos, né? Do mesmo tipo vão se repelir, e só quando são de tipos distintos, diferentes, é que a gente atrai, tá? E aí o Benjamin Franklin, cara, já pulamos lá para o século 1700, bolinha, 1800, século 18, desculpa, 1700. Vocês lembram da história do camarada lá empinando a pipinha com a chave para tomar uma descarga elétrica lá, tomar um raio? Pô, aquilo lá é verdadeiro, é uma brincadeira aquilo lá, mas os caras faziam isso aí. O Benjamin Franklin, que é um dos fundadores lá né, da nação americana lá, né, que eles chamam, né, ele era um filósofo e filósofo natural, tal. Ele que vai dar a ideia, não vai chamar esses dois tipos de eletricidade, formas de eletrificar os corpos, de positivo e negativo. Então, positivo e negativo é um nome, né, só, tá? Mas aí, de lá para cá, a gente carregou essa ideia, né, de positivo e negativo. E aí, então, o cara é neutro, né? Então, se você, a ideia do Thompson é o seguinte, se você consegue arrancar do ato, né, um camarada que tem carga negativa, então quer dizer o quê? Que esse cara tem carga positiva, certo? E que, no fato dele ser neutro, né, o tanto de positivo que ele tem que ser igual ao tanto de negativo que ele vai ter também. Isso se a gente estiver considerando um caso em que ele é neutro. E aí, o, o, o,
o Thomson vai vir com a ideia o modelo do átomo dele é chamado de pudim de passas, o pudim de ameixas, né? Eu curto pudim pra caramba, cara, é o doce que eu mais gosto. Aí, então, ele tem aqui o pudim, né? E com pudim com carga. Pô, cadê? Quero outras coisas, né? Não tem outras coisas. Por que ele não deixa outras coisas? Aí fica muito forte. Então, esse cara aqui é positivo. E, vamos fazer assim, pudim em si, né? É positivo. E, incrustado nele aqui, as passas ou as ameixas, né? Você tem os, as ameixas negativas, tá? Beleza. Guarda aí. Então, nós estamos em 1897, tá? O tempo vai passando, tá? Aí, em 1910, se eu não me engano, às vezes eu me confundo um pouquinho nas datas. 1910, o americano Millikan, o pessoal que faz física, cara, eu fiz física na graduação, eu fiz a experiência do Millikan, cara, igualzinho, igual o mesmo aparato, cara, né? É uma coisa bizarra de fazer, cara, difícil pra caramba fazer, mas é aquela história. Tem algumas experiências na formação da gente que a gente tem que fazer na vida uma vez, né? E aí eu fiz a experiência do Millikan, cara. Aí a experiência do Millikan, o que que é? Ele mede, na experiência do Millikan, né? Ele vai medir a carga do elétron, né? E aí ele observa, né, que a carga do elétron, né? Normalmente, assim, tô, carga, isso, então Q maiúsculo, quando a gente fala de carga do elétron ou do próton, a gente usa o E, né? Ou menos E, né, para o elétron, né? E o E é a carga que o Millikan mediu, né? De 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Que veio lá da eletrostática, lá do século XVIII, 1700 bolinha também, né? Então a carga do elétron é esse cara. Pô, quando o Millikan mediu a carga do elétron, aí os caras correm lá na medida do Thomson. Cara, se você sabe a carga do elétron agora, você, né? Você já tinha esse valor, você tem agora o elétron, então você sabe a massa. A massa vai ser o quê? A carga do elétron dividido por aquela razão que o Thomson já tinha medido. E aí os caras vão assim, quanto que dá? 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Essa é a massa do elétron. Aí o cara fala assim, pô, é muito pequenininho. A massa de um átomo, se o átomo existir, né, os caras já essa altura do campeonato já estavam bastante convencidos de que o átomo existia, né, é bem maior do que isso, de fato, né? Então, os elétrons são pequenininhos, né? São pequenininhos, não tem muita massa, e a massa mesmo, né? Então, a massa, né? Então, aqui tem a massa maior, muito maior, né? A maior parte da massa do pudim, né? E por isso as ameixas, né? Ou as passas ainda mais expressivo ainda, né? Massa menor, bem menor. 1000 vezes, na verdade, menor, a ordem de grandeza, tá? Aproximadamente 1000 vezes. Enfim, esse era um modelo. Jóia. Aí vai aparecer um outro camarada. Por volta aqui dessa mesma época aqui, eu tô na dúvida se esse cara aqui é 1909 ou 1910. Mas, né, fica em aberto, depois vocês veem lá, tá? Mas 1910 a 1911 vai aparecer um outro cara, né, o Rutherford.
cara é neozelandês, tá? Mas estava trabalhando na Universidade de Michigan, tá? Na Manchester, desculpe, na Inglaterra. E ele que, nessa época aí, os caras falaram, ó, então tá aí, ó, o átomo é assim, tem a ideia do Thomson, vamos fazer a experiência. Então, o Rutherford pensou, planejou uma experiência para poder testar essas ideias, tá? Do átomo. Então, tem um desenhinho aqui, deixa eu ver, para ficar mais fácil se eu pegar aqui. Não, é desse cara aqui. Olha desse cara, não. 38, de 39. Mais fácil, né? Não preciso do que está escrito, não. Aqui é o aparato dele. Então, aqui você tem nessa época, é outra história muito legal para contar, né? Você tem aqui uma fonte radioativa. Quem cunhou o termo de radioatividade foi a Marie Curie, né? Nessa mesma época aí, início do século XX, né, cara, os caras estavam descobrindo a radioatividade. O segundo Nobel de Física foi para o Becquerel, para o Pierre Curie e para Marie Curie, pela descoberta da radioatividade. A Marie Curie usa esse termo pela primeira vez, radioatividade, na tese de doutorado dela, cujo orientador era o marido dela, Pierre Curie, né? E aqui ele emitia partículas alfa, né? São três tipos de radiação, né? Nucleares, né? Partículas alfa, beta, né? Tem a beta mais, tem a beta menos, né? E a gama, tá? O que são a alfa? A alfa são núcleos de hélio, são dois prótons mais dois nêutrons, tá? Então ela tem massa relativamente grande, né? E carga, tá? Quem que é a beta mais e beta menos? Beta mais e beta menos são elétrons, tá? Aí você fala assim, núcleos emitindo, peraí, reação nuclear emitindo elétrons? É, por isso que é legal. Não é piração, não, mas é verdade. A beta menos são elétrons, agora vocês vão pirar mais ainda. E o que é beta mais? Beta mais é a antipartícula do elétron, o pósitron. É um elétron, igualzinho um elétron, tem massa de 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, só que em vez de ter carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tem carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? E as partículas gama? As partículas gama são fótons. Fótons, tá? É luz. Só que, para vocês terem uma ideia, né? Quanto que é a energia, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos ter uma ideia de energia? A energia do fóton, do verde, né? Estou usando o azul, né? Energia do verde. Lembra a ideia do Planck lá? É Hc sobre lambda, ou o H vezes a frequência, tá? Então, vamos pegar um verde que a gente usa no laboratório, um laser meu verde. Tem um laser lá que é 532 nanômetros. Quanto que é a luz, quanto que é a energia do fóton desse laser meu de 532, né? Então, é só jogar nessa continha aqui, tá? Então, quando a gente multiplica aqui, ó, HC, ele dá aqui, ó, 1, 2, 3, 9,8. Eu já sei de cabeça porque eu cansei de fazer essa conta. Dividido por 532. O nanômetro eu já joguei aqui nessa conta aqui. Então, essa continha aqui vai dar em elétron-volts. 1239,8 dividido por 532 dá um fóton de 2,3, arredondando, né, elétron-volts. Então, a luz verde tem fóton com essas energias. E os raios gama, né, do material radioativo, quanto que é?
é da ordem, né, de 10 a sexta eletronvolt. Ou seja, é milhão mega eletronvolt. Tá? E uma bomba atômica, aí, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki. Os caras, morreu gente, tudo quanto é jeito lá, né? Primeira, a maior parte da energia vai na onda de choque. Então, a galera morre porque a onda de choque, o ar, né, expandindo, porque libera muito calor num intervalo de tempo muito curto, né? Isso é a bomba, né? Esquenta o ar ali em volta, o ar expande, é a onda de choque, aquele vento. E aquilo ali, com grande violência, vai derrubando tudo, vai matando as pessoas ali, né? Segunda forma de morrer ali, né, é o calor. Gente que está próximo dali, tem gente que estava embaixo do epicentro da bomba, literalmente evaporou, né? Cerâmica, pessoal da área de materiais. Cara, cerâmica tem ponto de fusão, cara, gigantesco, né? Relativamente falando, tem ponto de fusão muito alto, né? Telhado das casas, cara, né? Derreteu, né? No epicentro ali da bomba de Hiroshima, né? A temperatura ficou mais alta, né? 300 mil graus Celsius. Sabe quanto que é a temperatura na superfície do Sol? Na superfície do Sol, não lá no núcleo dele, né? Na superfície do Sol, é estimado em torno de 6 mil graus Celsius. Lá no epicentro da bomba de Hiroshima, chegou a 300 mil graus Celsius, né? E aí, qual que é a terceira forma de morrer? O cara sobreviveu à onda de choque, não morreu de calor. Aí vem quem? Vem a radiação. Ali, na bomba, sai partículas alfa, partículas beta e os raios gama. Só que partícula alfa e partícula beta, beta mais e beta menos, tem carga. Elas vão interagindo com as moléculas da atmosfera, né? E a bomba detona lá em cima, né? Em torno de 800 metros, se não me engano, 600 metros, que foi lá em Hiroshima e Nagasaki, para poder maximizar o poder de destruição dela, né? Então, a radiação, ela não chega em quem está no chão, porque esses caras têm carga, então vão interagindo, né? Tem carga e tem massa. Agora, o fóton não tem carga, não tem massa. E aí, chega fácil. Então, a galera que estava ali no chão ali foi bombardeada ali com uma quantidade gigantesca de fótons com essa energia, milhares de eletronvolts. Aí, eu tenho uma mitocôndriazinha aqui na minha célula ali, de boa ali, fazendo o trabalhinho dela, né? Para quem conhece um pouquinho de biofísica, né? Tem lá o ciclo de Krebs, tal, né? Que é bem complicadinho e tal, mas, né? Aí vem um fóton com super energia, né? Arranca elétron de tudo quanto é lado, gera radicais livres para tudo quanto é lado, né? Desregula a função da mitocôndria, né? Isso sem falar que queima também, né? Mas, assim, induz a morte celular, né? Não só pela queima, mas principalmente pela realização de formação de radicais livres, né? Mas, então, ele estava lidando com isso, o Rutherford. E aí, então, ele tinha aqui uma fonte de partículas alfa, está aqui fechadinho numa caixa de chumbo para ele se proteger, né? Só que tem um buraquinho aqui em que algumas partículas alfas conseguem escapar. E aqui ele tem um sisteminha, né, que é de colimação, né? Porque aí só esses caras que estão com uma velocidade bem certinha por aqui é que vai chegar nessa região, né? Vai passar nessa região com uma velocidade vai ser bem retinho. Colimador, né? Então ele sai para tudo quanto é lado, faz os buraquinhos ali, então ele filtra espacialmente, né? Só os caras que estão indo, só as partículas alfas que estão indo naquela direção. Enfim. E aí ele coloca aqui uma folha de ouro, banhada a ouro, né? Tá? E aí vê como é que a folha de ouro interage com as partículas alfa. Então, o que, que ele está usando? Isso é uma coisa que a galera faz o tempo todo, cara, né? De espalhamento, né? Está atirando partículas alfa sobre um alvo e vendo como é que aquele cara interage com a bala que eu mandei, né? Então, ele coloca aqui em volta, aqui, ó, detetores de partícula alfa. Então, aqui em volta, tudo tem detetores, ó. E ele faz uma contagem, né? Uma detecção. Aqui, na hora que as partículas alfa chegam aqui, né? Tá chegando aqui, né, a maioria vai passar reto, pô, uma folhinha de ouro, cara, partícula alfa com alta energia, da ordem de milhares de eletronvolts, né, com carga, com massa e tal, a maior parte tem parar aqui atrás. Só que tem umas que vão espalhando e tem umas, cara,
que são refletidas, cara. Peraí, aí o Rutherford, nessa hora, fala assim, não, palavras dele, mais ou menos. Ó, foi a coisa mais impressionante da minha vida. Foi como se uma bala de canhão de 15 polegadas, velho, né? Uma 15 polegadas, atingisse uma folha de papel e ricocheteasse. É isso que ele estava, não tinha como que isso acontecesse. Usando o quê? O modelo de pudim de passas, né? Pudim de ameixas do, do Thompson. O que ele foi obrigado a fazer? Para explicar por que tinha esses caras aqui, por que tinha esses caras, né? O que estava acontecendo, como é que ele estava conseguindo refletir, né? Ele teve que fazer uma mudança radical no átomo. O que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou inventar essa história de que tem um núcleo. E a carga positiva está no núcleo. Mas já se sabia que a maior parte da massa estava na parte positiva. Então, ele falou assim, beleza. Então, aqui um núcleo pequenininho, tem que concentrar, né? Pequeno. Já a gente vai dar a ideia desse tamanho aí. E a maior parte da massa ali, 99,999, né? De porcentagem da massa que estava aí. Maior parte da massa estava ali. Tem que concentrar a massa do átomo num ponto muito pequenininho, senão não consegue refletir, tá? E aí, em volta, de alguma forma, ele colocou quem? Os elétrons com a massa pequenininha, com carga negativa, né? Em movimento ali, ao redor do núcleo, tá? A ideia de átomo que a gente tem hoje. Foi obrigado a fazer isso, senão não explicava, né? Então, essa imagem aqui, vou pegar ela de novo aqui. Pudim de passas, né? Ele não conseguia. Quem interage é o quê? Você está jogando partículas alfa ali, né? Ali é 2 prótons mais 2 nêutrons que têm carga positiva, né? Com um núcleo positivo. Se a gente conseguir considerar essa partícula alfa aqui, quem vai interagir, quem vai espalhar ela, que força que vai agir nela, é força de Coulomb, força elétrica. Positivo repelindo positivo. Se a gente esparramar muito a massa que está aqui, isso é física 1, a gente resolve esse tipo de problema lá no curso de física 1, tá? Não consegue fazer refletir. Agora, quando você concentra a massa num ponto muito pequenininho, né, agora você consegue, com as forças elétricas, fazer com que a partícula alfa seja refletida. Ele foi obrigado a fazer isso, tá? Então, mudou a ideia do modelo, né, de Thomson. Esse é um resultado experimental, né? Então tem que mudar. E aí vai aparecer um outro cara. Aí vai aparecer agora um dinamarquês que estava trabalhando com Rutherford, né? Um cara chamado Niels Bohr, né? Isso em 1913, né? Agora vem o Bohr. Então, ele estava trabalhando lá com o Rutherford. O Rutherford, cara, ele vai ganhar, sacanagem isso, né? O cara era físico, né? Departamento de física, pá, 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 pá. Ele vai ganhar o Nobel de Química. Aí ele, pô, ele fica injuriado pra cacete, cara. Ele nem vai receber o Nobel de Química. Ele pega o dinheiro, mas ele não vai na cerimônia. Mas aí o Niels Bohr, né? Porque ele tá falando de átomo, né? Pô, sacanagem, mas o cara era físico. Então o Bohr vai ter. Professor, Oi. o modelo de Sommerfeld, ele vem antes ou depois do de Bohr? Depois já é um modelo que está começando com quântica, né? Bohr é semiclássico, né? Que a gente fala. Que ele começa com as ideias, começa a quantizar, discretizar as coisas. Que é o que eu vou fazer aqui agora, ainda hoje, né? Aí o de Sommerfeld, ele já está resolvendo o átomo, resolvendo assim, né? Um modelo já quântico,
tá? Mais quântico, mais elaborado, usando funções de onda, entendeu? Entendi. Entendi, obrigado. Vem depois disso aí. Entendeu? Não, o modelo, a equação de Schrödinger, né? Aí quando que a quântica realmente vai? Estou contando essa história para vocês. Vai ser daqui a 10 anos, nós estamos em 1913, depois lá na década de 20, que os caras vão começar tem muita história ainda para contar para vocês. Mas átomo é tudo em materiais, então a gente precisa entender disso. E eu quero mostrar para vocês a natureza ondulatória desses caras, né? Isso é super importante. Esse aqui a gente vai explicar a tabela periódica hoje, tá? Bom, se vocês forem além, vocês vão estudar a tabela periódica. Um dos tópicos nossos é física atômica, né? Então, quer estudar a tabela periódica, mas não hoje exatamente, né? Então, qual que é a ideia do Bohr, né? O Bohr é um cara teórico, ele tinha que explicar, né? Olha só, o Rutherford teve que concentrar, desculpa, eu estava me esquecendo, né? Quão pequeno que ele é, tá? Então, o tamanho do átomo, os caras vão ter uma ideia dele, tá? O tamanho do átomo em si é da ordem de 10 a menos 10 metros. Tanto é que a galera chama, né? 1 × 10⁻⁻10 metros. Para não ter que ficar escrevendo esse tempo todo, os caras fizeram isso aqui, ó. O angstrom, né? E quanto que é um núcleo? Qual que é o tamanho do núcleo? Alguém sabe? Pode falar. Isso é 10. Ordem de Pode falar. 10 a menos 19, se não me engano. Não, muito. 14. São 4 ordens de grandeza. 4 ordens de grandeza é 100 mil vezes, tá? Qual que é a brincadeira que todo mundo fala? Todo mundo fala assim, a brincadeira é, ó, se o átomo for o Maracanã, um estádio de futebol, não precisa ser o Maracanã, né? O núcleo é a bolinha no meio do campo. É exatamente essa ordem de grandeza, 4 ordens de grandeza. Uma bola tem tamanho da ordem de quê? Centímetros, não é isso? Né? Centímetros é 10 a menos 2. Um metro, né? Um centímetro. E o estádio em si, né? Tem na ordem de centenas de metros, né? Então já é 10 ao quadrado metro. Dá uma diferença de 10 a 4. Né? Então, aqui, e olha só, mas uma pergunta que ninguém me fez, olha só. Cargas positivas não se repelem? E a repulsão, essa repulsão que a gente chama de repulsão elétrica ou repulsão coulombiana, ela é tão maior quanto menor é a distância. Força elétrica é uma constante de proporcionalidade, produto das cargas, pela distância ao quadrado que separa essas duas cargas. Então, quanto menor a distância, maior é a força de interação entre essas duas cargas. Aí eu pergunto para vocês, que força que mantém essas cargas positivas juntas lá no núcleo? É a elétrica? Tem como ser a elétrica? Não. A elétrica é de repulsão. Então tem que ter uma outra força lá. É a força que a gente chama de força nuclear, né? Que deriva de uma outra força, na verdade, né? Que é a força forte. Mas podemos chamar de força nuclear. E ela é uma força que só age a distâncias muito pequenininhas, né? Aqui é uma força que depende da distância entre os caras, ó, certo? Né? A força nuclear, ela só age quando as cargas estão muito, muito, muito próximas uma da outra, da ordem de 10 a menos 14 metros. E aí, o que acontece? Quando você aproxima muito, é uma competição, é um cabo de guerra, né? A força de repulsão separando e a força nuclear atraindo. Só que ela é mais forte, a força é mais forte, a força nuclear é mais forte do que a força de repulsão colombiana. Então, ela mantém os caras juntos. Porém, se o núcleo começar a ficar muito grandão, começa por exemplo, né, os elementos grandes da tabela periódica, né? Por exemplo, o urânio. O urânio, o número atômico dele é 92. Mas qual que é o número de massa do urânio? Nem lembro, mas...
Cadê o urânio aqui? Cadê? 82. Aqui. 92, né? 238. Né? Bom, então ele tem lá 92 prótons e a diferença é tudo de nêutron, então ele fica bem grandão. Né? Por que átomo grande tem mais nêutron do que aqui, ó, o escândio? Vamos pegar aqui, ó, o magnésio. Tem 12 prótons e o número de massa é 24. Vou colocar aqui para você enxergar melhor. Então, isso quer dizer o quê? O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. 12 prótons, ele tem aproximadamente 12 nêutrons. Né? Elemento pequenininho, né? Acaba tendo mais ou menos a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de nêutrons. Mas, cara, grandão, olha lá, 91, 231, 92, 238, 93, 237. Tem muito mais nêutrons do que próton. Por quê? É a argamassa. Porque nêutron com nêutron atrai. Mas nêutron é nêutron, não tem carga positiva, então ele não repele. Então, você acaba tendo mais nêutrons do que prótons, porque prótons atrai força nuclear. Porém, também tem a repulsão coulombiana. São duas forças agindo ali. Então, se você tem um átomo grandão, né, você acaba tendo, né, favorável, sendo mais energeticamente favorável, ter mais nêutrons do que prótons. E por que eles são instáveis? Instáveis no sentido deles se desintegrarem, né? O urânio é usado numa bomba, num reator nuclear, porque ele é fácil de quebrar ele, né? É uma fissão. Porque ele é grandão, então a distância entre os núcleos, as partículas que estão ali no núcleo, né? Já está naquele limiar ali em que a força de repulsão pode ganhar o cabo de guerra e quebrar o cara, entendeu? Né? Com quem? Com a força nuclear de atração. Legal, mas vamos voltar aqui. Tudo isso é átomo. É importante a gente ter uma noção muito clara dessas coisas. Não é papo furado, nem perda de tempo, não. Então, o núcleo, o átomo é um núcleo mais a eletrosfera. Mas vamos voltar ao Bohr, né? Então, o Bohr, né? Ele estava olhando para esse átomo aqui do cara, do Rutherford, né? E aí ele ficou intrigado. Pô, tem coisas aqui que não funcionam. Não dá para entender. Por quê? Então, bom, se a carga aqui é positiva, né? O elétron, de alguma certa maneira, né? Aqui, negativo, aqui um próton, né? Eles se atraem, tem uma força, né? A massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. Quanto que é a massa do próton, cara? Você não falou, velho. Putz. A massa do próton é 1, mais ou menos, né? Vou arredondar, né? 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Tá aí a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31. Vamos arredondar para 10, então dá 10 a menos 30. Então, para 10 a menos 30 para 10 a menos 27 é 3 ordens de grandeza. Então, a massa do próton é 1000 vezes maior, ordem de grandeza, né, que a massa do elétron. Então, a gente pode pensar que a minha referência, meu centro de massa, é o próton, né, e o elétron está orbitando, tá, de alguma forma, não precisa ser circular a princípio, a gente vai acabar descobrindo que, na verdade, não tem como ser circular. Então, ele tem uma órbita aqui, e vai ter uma força, e essa força que prende ele aqui é a força de Coulomb, força elétrica, né? De atração entre os caras. Então ele vai ficando preso ali, é como se a gente tivesse, né? Aquela brincadeira, você, né, um chaveiro com um cordão. A gente fica rodando a chave no dedo, né? A chave é o elétron, e eu estou rodando ele aqui. De quem que é a força que faz ele ficar no movimento circular? É a tensão na corda, né? E eu fico ali puxando. Estou ali puxando, né? Aqui, então, é que nem o próton está com o elétron preso na corda, né? Ele fica rodando e o próton está puxando ele, né? Esse camarada que está aqui, essa força elétrica que está aqui, é uma força. Se esse camarada, se essa órbita for um círculo, física 1, hein? Mecânica, se for um círculo, essa força elétrica que está aqui, ela vai desempenhar um papel. É o exemplo que eu estou dando da chave no chaveiro, né? No cordão. A gente costuma brincar, né? Fica rodando. Né? Aí a órbita é circular, aí o movimento é circular. E esse cara aqui é a bendita, famosa, né? Força
Centrípeta. Porque só vai a centrípeta porque aponta para o centro do círculo, né? Tal, né? Mas, a princípio, não precisa ser. Mas o que que tem aqui de estranho para a galera desse momento histórico, né? Olha, se tem força, o elétron está o quê? Se tem força, se é a força elétrica, então tem aceleração. E o que que eu disse para vocês lá para trás? Nem lembro qual que foi o slide, né? O que que acontece com uma carga elétrica quando ela está acelerada? Ela irradia uma onda eletromagnética. Então, esse camarada que está aqui, o elétron, uma vez que ele está rodando ao redor, né, devido à ação da atração coulombiana, da força elétrica, ele devia estar fazendo o quê? Emitindo onda eletromagnética. Porque ele está acelerado. Tem jeito. Tá. Mas você vê que um material neutro, não é todo mundo que irradia onda eletromagnética, né? Tá lá bonitinho, mas o princípio tá lá, né? Mas tem uma mais coisa aqui ainda. Onda eletromagnética, a gente sabe, cara, ela carrega energia. Graças a Deus, né? A gente está aqui vivo porque o Sol, num processo, né, de fusão nuclear, falando de núcleo, né, está liberando energia. Essa energia que é liberada lá, chega até a gente aqui na forma de onda eletromagnética, de luz. E as plantinhas, graças a Deus, descobriram um jeitinho de processar essa energia para poder viver. E a gente, animais, descobrimos um jeito de viver comendo as plantinhas, né, se alimentando das plantinhas. Hoje em dia a gente come outros animais também, né, uma cadeia alimentar que, se a gente for, vai parar lá dentro do Sol, né. E, então, onda eletromagnética carrega energia. Então, como é que deveria ser? Se esse cara está lá rodando ao redor do próton, né, do núcleo do átomo, né, ele deveria estar emitindo onda eletromagnética e, à medida que ele vai emitindo onda eletromagnética, a energia dele tem que diminuir. Ele vai perdendo energia, ele está irradiando uma onda eletromagnética. Então, a galera deveria ter, o átomo deveria funcionar de que jeito? Assim, ó, né? O elétron, ele deveria, então, ter uma órbita que, na verdade, vai espiralando, porque a energia dele depende da velocidade e da distância que ele está do núcleo. Já vou colocar isso aí. Então, se ele vai perdendo energia, ele vai diminuindo a velocidade dele e vai se aproximando do núcleo. Porém, né, por conservação de momento angular, física 1, isso daí, a hora que você... conservação de momento angular, a hora que diminui o raio, né, a velocidade dele aumenta, tá? Quando eu falo assim, diminui a velocidade, penso na energia cinética, tá? Mas por conservação de momento angular, a velocidade vai aumentar, tá? Mas ele vai... a perda de energia vai ser compensada por ele aproximando. Então, ele espirala e cai. E cair no núcleo. Ué, então não tem átomo. Tem uma coisa errada aí. À medida que ele vai... E outra, né? À medida que ele vai espiralando, né? A velocidade dele, como eu falei com vocês, vai aumentando. Então, a frequência, quando ele está aqui, ele emite uma onda com uma determinada comprimento de onda, mas quando ele está aqui, né? A frequência é muito maior. Né? Então, ele tem uma certa frequência aqui, uma outra frequência aqui, quando ele está mais próximo, né? E a frequência aqui, quando ele está mais próximo aqui, é maior, muito maior, do que a frequência quando ele começa a espiralar. Então, ele vai irradiando, e vai irradiando, né? Com frequências diferentes. Com frequências diferentes. Num espectro que contínuo, porque o negócio é uma coisa contínua que vai acontecendo. Você poderia pensar assim, é aquela história, né? Ele está emitindo, de repente é o quê? De repente é essas luzes aqui que os átomos estão emitindo, né? Que os espectroscopistas do século XIX descobriram, né? Aí, tipo assim, mas isso aqui é discreto, são só alguns comprimentos de onda, tem a série de Balmer, tem Lyman, Barren, Brackett, né? E agora, do ponto de vista aqui, deveria ser algo espectro contínuo.
frequências menores, e à medida que ele vai espiralando, a frequência da onda eletromagnética que ele irradia vai aumentando. Não é algo específico. Ai, galera aqui então pirou. Agora piraram mesmo, cara. Não tem como. Com o que a gente conhece de física aqui, não dá para explicar o modelo do Rutherford. Não dá. A gente não consegue explicar o átomo de Rutherford com o que a gente sabe de física nesse momento. Então, o que que acontece? Quando a gente chega nesse ponto, de novo, a gente precisa de uma nova física, tá? Então, o modelo atômico do Bohr. Então, o Bohr fala assim, bom, o que que eu preciso fazer? Né? Bohr é o primeiro cara, né? Quais são as ideias dele? É tirar da manga, cara, mas na verdade, de novo, é uma engenharia reversa. Ele sabe do que ele precisa, né? E aí ele vai pensando agora num jeito para poder chegar lá, tá? Então ele vai pegar a primeira coisa, né? Ele vai pegar a ideia do Planck, tá? O que que é a ideia do Planck? Né? O Planck estava falando que a vibração dos átomos ali na cavidade do corpo negro, né? Ela não podia ter qualquer energia. Essas energias de vibração, elas eram valores discretos, né? Múltiplos de uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência da vibração. Aí ele vai pegar essa ideia, vai trazer para cá para o átomo. Aí ele vai falar assim, bom, os elétrons, né, eles vão ter energias discretas, associadas a órbitas discretas. Por quê? A energia do elétron, ali, na interação do elétron com o núcleo, depende da distância. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou ter órbitas discretas. Então ele não pode espiralar, porque à medida que ele está espiralando, ele tem aqui uma certa distância, depois aqui para cá a distância diminuiu, aqui para cá ela foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, até ele cair. Aí ele vai falar assim, não, o raio dessa órbita é um valor e acabou. Né? Órbitas discretas. Nas órbitas, né? Nessas órbitas, olha, tirou da manga, hein, cara? Nessas órbitas, apesar de estar acelerado, o elétron não irradia. Espera aí, Hugo. Mas aquela ideia lá do eletromagnetismo, né, de física 3, do eletromagnetismo de Maxwell e tal, se está acelerado, tem que emitir uma onda eletromagnética. Ele vai falar assim, não. É uma cartada, cara. Acelerado. O elétron, não. É um postulado. Essa é a palavra correta. Não irradia onda eletromagnética. Aí, tá? Né? Quanto que é a energia dele? Como que ele irradia, então? Então, quando ele sai, cada hora de uma órbita, ele tem uma órbita com uma determinada energia 1 e energia 2, são órbitas discretas, só para ilustrar um sistema de dois níveis, né? Quando, né, ele sai de uma órbita e vai para outra órbita, igualzinho o Planck, né? Ele tem que emitir um fóton, né? E a energia desse fóton é igual à diferença de energia dos dois níveis, E2 menos E1. E como se trata de fóton, a ideia lá do Planck tem que ser H vezes a frequência dessa luz, né? Se essa diferença de energia for muito grande, vamos lembrar aqui, ó, isso aqui é HC sobre lambda, H é a constante de Planck. Se a diferença entre esses dois níveis for muito grande, a energia do fóton é grande. A energia do fóton grande, o comprimento de onda é pequeno. A cor está mais para o azul, para o violeta, se for no visível, né? Certo? Ou para o raio-x, ou para o ultravioleta, né? Ou então, se é muito grande, está lá na região dos raios gamas. Tá? Então, esse cara aqui é o cara da emissão.
E ele pode transitar. Então, olha só, isso aqui é só uma ideia. Não é que o elétron está num nível, aí ele pula para outro nível. Não, ele tem uma dada energia, E2, e aí ele passa, ele não sai do lugar, ele continua no mesmo lugar. As pessoas confundem muito isso. Só que ele perde a energia dele, né? E emite um fóton, tá? E aí ele muda de orbital, ele começa uma órbita mais próxima ou mais afastada do núcleo, né? Ele pode transitar o contrário. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem a absorção. Então, ele está ganhando energia, né? De que maneira ele faz isso, né? Agora, a absorção, ele absorveu um fóton, né? O fóton entra, a absorção, a energia aumenta, tá? E aí, agora, a energia do fóton é exatamente E2 menos E1 de novo, né? Que ele ganhou, só que aqui na absorção ele está ganhando energia, na emissão ele está perdendo energia. Beleza? E ele vai precisar fazer mais uma cartada. Então, a gente tem órbitas discretas. O elétron, ele é estável nessas órbitas, porque ele não irradia onda eletromagnética, certo? Né? Então, eu tenho aquela ideia das camadas, né? Que são os orbitais, né? K, L, M, N, né? O elétron fica ali bonitinho, não cai no núcleo, não espirala até o núcleo, porque nesse cara, nessa órbita, ele não irradia onda eletromagnética, então ele não perde energia, ele fica ali, tá? E terceira, e aí ele vai ver que ele vai ter que fazer isso. O momento angular, isso tem que saber um pouco de física 1, de mecânica de física 1 lá, né? A gente tem 3 princípios básicos de conservação que a gente aprende em mecânica. O primeiro deles é a conservação da energia mecânica. Quando a gente não tem forças dissipativas, né? Não tem atrito, não tem uma outra força qualquer, a gente só tem lá em mecânica, a gente aprende força gravitacional, força elástica, e aí em física 3 em eletricidade a gente descobre que a força elétrica, a força de Coulomb, também é conservativa, né? Quando a gente só tem essas 3 forças, a energia mecânica ela conserva. Quando a gente tem qualquer outra força na brincadeira, a energia mecânica vai variar. No caso do atrito, a variação é negativa, diminui a energia. O atrito rouba, a gente diz assim, né, que o atrito rouba a energia, né? Mas pode ser eu empurrando, por exemplo, uma criança no balanço. Se a gente puxa a criança, né, no balanço e solta, né, ela vai se movimentando, mas ela vai diminuindo a amplitude do movimento dela ali até parar, até perder a energia mecânica. Isso devido às forças de atrito, forças dissipativas, de resistência do ar ali, né, tal. E se eu quero que a criança continue a balançar, eu tenho que ir lá e empurrar ela, não é isso? Então, eu estou dando energia, eu estou realizando trabalho sobre um moleque lá no balanço, né? E a energia mecânica vai variando. O atrito tira, eu reponho, né? Então, conservação de energia mecânica. Depois aparece a ideia da quantidade de movimento, que lá em Física 1, na universidade, no ensino médio, a gente também fala um pouquinho disso. No ensino médio, a gente chama de Q, né? Para lembrar que é uma quantidade de movimento, e é massa vezes velocidade. É uma grandeza física vetorial, só que no livro de física você vai encontrar como pezinho minúsculo, né? E aí a gente vai aprender que num sistema fechado, né, que não tem a ação de forças externas, tá? A soma de todas as quantidades de movimento, de todos os momentos, né, lineares, pezinhos, né, das partes do sistema, é constante, aconteça o que acontecer. Por exemplo, se eu estou de patins, aí dá exemplo, né? Estou de patins ou no gelo, ou patins de rodinha, não importa, tal, com uma abóbora de 30 quilos na mão. Eu e a abóbora somos o sistema. O meu sistema é composto de 2 partes. Joia? A abóbora está parada na minha mão, eu estou parado. Né? Quanto a gente tem de movimento? Quanto é o nosso momento linear? O momento linear total, a soma de todos os momentos lineares, de todas as partes do sistema. A abóbora tem movimento? Não, zero. Eu tenho movimento? Não, estou parado, zero. Então, o nosso momento antes é zero. Aconteça o que acontecer, se uma pessoa não vir empurrar a gente, bater um vento, né, o que quer que seja, se não acontecer nada disso, se só for eu e a abóbora para o resto da vida, esse número zero total vai ter sempre que ser zero.
Beleza. O que acontece quando eu jogo a abóbora? Quando eu jogo a abóbora para frente, eu automaticamente, o que acontece comigo? Vou para trás. Num movimento de compensar o movimento da abóbora. Né? É assim que a gente explica. Por que que quando a gente dá um tiro, né, com uma arma, né, agora todo mundo tem arma, né? Mas, né, vamos esquecer desse momento triste da nossa história. Vamos lembrar lá dos piratas, lá dos canhões, né? Piratas do Caribe, lá, né? A bala de canhão explode, né? O cara dispara a bala, o que acontece com o canhão? Vai para trás, é o coice, não é isso? Da arma, que se diz, né? A bala vai para frente, o canhão vai para trás. Por quê? Porque eles estão parados no começo. Se não tem ninguém externamente, né, empurrando os dois, né, a soma dos movimentos tem que ser zero. Como se trata de de uma grandeza física vetorial, um movimento numa direção, ele é compensado por um movimento na direção contrária, de tal maneira que se um é positivo, o outro é negativo, e a soma dos dois continua dando zero. Certo? Lembraram um pouquinho disso? Beleza. Outro cara que vão aprender lá em mecânica clássica, né? De onde que vem essa ideia? Essa ideia histórica é legal também, vem do René Descartes, tá? O mesmo cara lá do plano cartesiano, filósofo lá do século XVI, né? E aí ele dizia o seguinte, assim, ó, que a ideia dele era meio assim, de Deus. Deus criou o universo com uma certa quantidade de movimentos e só Deus para criar, certo? Só Deus que cria, ou tira, ou destrói, né? Então, eu não sou Deus, o universo aqui somos pobres mortais, então a soma de todas as quantidades de movimento, de todos os momentos lineares, vai ser sempre constante, a não ser que Deus venha e mude isso. Mas tentando explicar, do ponto de vista filosófico, o que estava acontecendo ali quando eles disparavam as balas de canhão lá, né? E aí depois vem a quantidade de movimento na rotação. Então, esse cara aqui é no movimento de translação, e agora vem o cara na rotação, o análogo dele. Quando a gente faz física 1, cara, mecânica, né? É bem legal, porque a gente passa uma parte do tempo falando só de translação, que chega no último parte do semestre, o cara faz a rotação. Mas ele não coloca nenhuma novidade. A única novidade é que é a translação e rotação, mas as grandezas físicas são todas análogas, as ideias são todas as mesmas, né? Enquanto que na translação você tem um deslocamento, vamos dizer assim, no espaço, um ΔS, na rotação você tem uma velocidade angular, um deslocamento num ângulo. Aqui você tem um V, ali você tem um ômega, né? Aqui você tem uma aceleração, o A, aqui você tem um alfa. Só que aqui é uma aceleração paralela à trajetória, tem que chamar a atenção disso. E aí vai ter todos os análogos. Tem a massa, aqui também tem um análogo da massa, que é o momento de inércia, tá? Aqui tem a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração. Aqui vai ter a segunda lei de Newton na rotação, que é o torque, é o momento de inércia vezes a aceleração. E aqui também vai ter, ó, o P, que é massa vezes velocidade, aqui vai ter o L. Quem que é o análogo da massa? I. Quem que é o análogo da velocidade? Ômega. E ômega. Então, esse cara aqui é o momento de inércia, ômega, né? Ah, dá um exemplo agora disso daí. Você deu o exemplo do canhão, né, você jogando abóbora, tá? Então, agora, senta você numa cadeira giratória, né? Em Ouro Preto lá, quem aí fez graduação em Ouro Preto, lembra do Demétrio? Tenho certeza que vocês lembram do professor de laboratório de física. Ah, quem fez lá em Ouro Preto, né? Tem a cadeirinha lá, né? Aí o cara vem, cadeirinha giratória, né? É uma banqueta, né? O cara senta, só que ela gira. Então, a primeira experiência que o cara fala lá é assim: você sentou? Sentou, beleza, você senta. Agora, roda o corpo. Quando a gente roda a parte de cima do corpo, o que acontece com a parte de baixo? Nossa, roda também, não roda? Mas roda em que direção? Na mesma direção que eu rodei, se eu rodo para a direita, as minhas pernas vão rodar no sentido contrário, né? Então, se eu tenho um movimento de rotação nesse sentido, eu vou precisar, se tiver fechado, sistema fechado, um movimento no sentido. Mão esquerda não funciona, tá? Funciona sempre a mão direita. Se eu tenho um movimento nesse sentido, meu dedão que vai me ajudar. Eu preciso de um movimento no sentido contrário, para cima, um para baixo e outro para cima, para compensar e se anular.
O gato, já pega um gato, coloca ele com as patas para cima, faz essa experiência maldosa. Eu sou físico, eu tive que fazer um dia na vida. Mas não precisa, né? Quem tem gato em casa já viu o gato caindo, pulando, né? Você coloca o gato para cima, com as patas para cima e solta ele. Cara, ele cai com as 4 patas no chão, ele não cai batendo as costas no chão. E ele tem que virar, não tem? As patas para baixo. Para virar as patas para baixo, o gato faz o quê com a cabeça? Roda no sentido contrário. Então ele faz isso com a cabeça, para rodar o corpo e colocar. Faz essa experiência, gente, ó. O gatinho. Aí, outra experiência que o professor de física faz. Aí ele pega, isso aí já é uma experiência mais radical, que o cara pode passar mal, né? Coloca halteres desse de academia na mão do cara, tá? O cara fala assim, segura aí, coloca aqui no peito, segura aí, sei lá, 5 quilos, né? 3 quilos, não importa, né? Quanto mais, melhor, né? E aí eu vou te rodar, aí roda o cara. Aí o cara tá lá rodando, rodando, aí o professor fala assim, abre os braços. Aí ele abre o braço. Quando ele abre o braço, o que acontece com a rotação dele? Diminui. Aí o professor fala assim, aproxima os braços de novo. Aí o cara aproxima os braços, segurando os halteres, né? A velocidade aumenta. A gente não precisa do Demetrio para ensinar isso para a gente. A gente tem exemplo também na patinação do gelo, né, tal, que são aqueles artistas, né, praticamente artistas, que vêm e dão um movimento que eles chamam de spin, né, spinning, né, que é um movimento de rotação mesmo. O patinador lá, o movimento é quanto mais veloz, né, mais ponto ganha, quanto maior o grau de dificuldade, mais ponto ele ganha, né. E aí, a brincadeira ali no movimento, ali na competição, é que enquanto ele está rodando, né, ele abre os braços, aproxima e vai variando a velocidade dele, né? Quando ele abre os braços, o momento de inércia aumenta. Quando o momento de inércia aumenta, para manter o momento angular, né, que é a quantidade de movimento da rotação constante, a velocidade tem que diminuir. Mas espera aí, o momento de inércia não é a massa? É. Só que a massa esparramada no espaço. Esse R que está aqui é a distância da massa até o eixo de rotação. Tudo que é momento, vocês são da engenharia, tem gente da engenharia mecânica aí, talvez, né? A gente tem, por exemplo, torque. Torque, a gente aprende no colegial e nos cursos de engenharia mecânica, assim, ó, momento de uma força. Porque o torque é a força com jeitinho. Para abrir uma porta, eu tenho que aplicar uma força nela para ela rodar, mas não é uma força de qualquer jeito. Né? Tem um certo ângulo. Se eu empurro, a porta está aqui. Se eu empurro ela aqui ao longo do eixo dela, ou puxo ela, a porta não roda. Eu tenho que aplicar uma força perpendicular à porta. Força com jeitinho, né? Ela tem que ter uma certa orientação no espaço. Isso é momento. O momento de inércia é a massa, mas não só a massa. Depende de como a massa está distribuída no espaço. Se ela estiver mais próxima do eixo de rotação, o R é pequenininho e o momento é menor. Quando eu afasto a massa, né, do eixo de rotação, o R aumenta, o momento de inércia aumenta junto. Então, esse negócio de aproximar e afastar, o momento de inércia vai variar, a velocidade vai variando junto. Para quê? Para manter o L constante. Tá? E aí, no movimento, né, do elétron que está aqui, ele tem um certo movimento de rotação. Né? Ele está dando voltas aqui ao redor do núcleo. Aí o Bohr vai falar o seguinte, né? Esse momento angular aqui, a princípio, é uma grandeza física mecânica, né? Ela pode ter qualquer valor. Ele vai dizer assim, não. Vai ser múltiplos da constante de Planck dividido por 2π. Então, onde que ele tirou isso, cara? Da engenharia reversa. Vamos ver como é que isso aqui vai chegar lá e resolver o nosso problema. Então, eu vou puxar esse cara aqui para cá, né? Órbitas discretas, eu falhei aqui, ó. Eu acho que eu não anotei, então acho que eu não falei. Discretas, circulares. Tá? Que é errado também, sabe por quê? Porque essa força aqui é uma força central, né? Ele precisava fazer com que a força elétrica fosse uma força centrípeta. Já a gente vai ver isso, né?
E quando a força ela é central, o núcleo ele é o centro, e a força sempre está dirigindo para o núcleo, a órbita não fica circular. A órbita ela é elíptica, né? Como é que é a órbita do nosso planeta ao redor do Sol? É a força gravitacional, que é muito parecida com a força de Coulomb ali nesse caso, né? Do planeta. A órbita nossa ela é elíptica, né? Sendo que o Sol é um dos focos da elipse. Né? Então não tem jeito. Força central, a órbita vai ficar, o movimento vai ficar elíptico. E ele está aqui no BO dando essa cartada, que a órbita ela é discreta, né? São valores discretos, antes poderia ser qualquer coisa, são circulares, não deveria ser circular. E o elétron ali, não, apesar de estar acelerado, não irradia. Ele explica para a gente cada órbita vai ter a sua energia e ele emite e absorve quando ele pula de uma órbita e vai para outra. E ele está dizendo que esse bendita grandeza física aqui, que está associada a esse movimento circular de rotação ao redor do núcleo, não pode ter qualquer momento angular, só valores discretos. Esse cara que está aqui, esse n que está aqui, é igual a 1, 2, 3. O que ele está fazendo? Discretizando. Essa é a natureza, né, quântica. Poderia chamar física discreta. Por que chamou de quântica, então, cara? Vem de melhor. Mais bonita, né? Os caras usam quântica hoje para vender, né? Um montão de coisa, né? Então, um múltiplo disso daí. Beleza? N, H é a constante de Planck, que já vem vindo lá das 10, ele está usando as ideias de Planck. 2π H. Ó, tem. Então, agora, vamos ver quais são essas consequências aí. Então, um modelo do Bohr aqui, você tem um núcleo. Vamos usar o modelo atômico do Bohr para o átomo de hidrogênio. Que é o mais simples, né? O número atômico dele é 1, ou seja, ele tem um próton. Né? Ele tem um prótonzinho ali. A carga do próton, né? Mais E. Né? Então, você tem o próton ali e o elétron. Eu não vou conseguir fazer um círculo aqui, nem a pau. Vocês dão risada, né? Já tentaram usar uma mesa digitalizadora. O problema é que eu tenho que... A minha mão está aqui embaixo, na mesa, e eu tenho que ficar olhando para a tela, né? Quando a gente escreve ou desenha, ou está num quadro, a gente está olhando para a mão, né? Então, aqui você tem o elétron, e a carga do elétron é menos E. Então, a órbita é um círculo, né? Então, ela tem um certo raio, né? E quem está prendendo é a força de Coulomb, que está desempenhando o papel da força centrípeta, né? Então, como é que é a força de Coulomb? Força de Coulomb tem livros que usam o K0, é uma constante de proporcionalidade. Aqui vale a pena a gente carregar o 1 sobre 4π epsilon zero. Epsilon zero é a permissividade elétrica do vácuo, tá? Uma constante também. 1 sobre 4π epsilon zero. Carga de um, carga de outro, né, do próton, vezes a carga do elétron, dividido pela distância. Qual que é a distância dos dois? R ao quadrado. Carga de um, E. Carga de outro, menos E. Mas aqui entra quem? Módulo. Então, vai ter E vezes E, vai dar E ao quadrado. Esse cara, essa força, é a força centrípeta. E a força centrípeta, né, é massa vezes uma aceleração. Se é uma força centrípeta, segundo a lei de Newton, é a aceleração centrípeta. E lá de Física 1, é muita coisa, né?
a aceleração centrípeta, ela se relaciona com a velocidade com que esse cara está rodando aqui. Né? É V ao quadrado sobre R. Então, a gente tem que 1 sobre 4π epsilon zero E ao quadrado sobre R é igual a mv ao quadrado sobre R. Aqui faltou um quadrado, que eu já sei que eu vou cortar. Então, essa é uma igualdade que a gente tem. Guarda ela. Né? Você pode pensar assim, vou cortar esse cara que está aqui, né? Vou cortar o quadrado com esse cara, tá? É o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas guarda ele aí. Tá? O L desse cara, né? Planck já disse pra gente, é NH sobre 2π. Para não ter que ficar toda hora escrevendo sobre 2π, né? Galera usa H barra, tá? H barra é o H dividido por 2π. O H meu ficou parecendo um M, vocês desculpem. Mas qual que é o L desse cara? Né? É o I vezes o ômega, né? A velocidade angular dele ali, ó. Tá? Quem que é o I? Já coloquei na outra tela. É a massa do elétron vezes o raio dele ao quadrado. Então, I, massa do elétron, raio ao quadrado. E a velocidade angular? Velocidade angular, lembra disso daqui, ó. Estou vindo aqui num arco de circunferência. Estou saindo da posição 1 e indo na posição 2. Então, eu estou percorrendo esse caminho aqui. Esse aqui é um arco, é o ΔS. Do que depende o ΔS? Depende desse ângulo aqui. Quanto maior o ângulo, maior o ΔS. Então, a gente pode escrever que o ΔS é proporcional ao Δθ. Porém, se a gente mexer no raio, pegar um raio menor, por exemplo, aqui, agora esse é o meu ΔS, diminuir o raio, diminui o ΔS. Né? Se eu pegar um raio maior, aumenta o ΔS. ΔS é proporcional ao raio, diretamente proporcional. Como é que a gente junta duas proporcionalidades? Multiplicando. Esse movimento, sair de 1 até 2, ocorre num certo intervalo de tempo, ΔT. Ele sair, por exemplo, ó, se eu marcar aqui o ângulo, sai de um ângulo 1, θ1, e vai até um ângulo 2, θ2. Esse movimento no ângulo aqui ocorre no mesmo intervalo de tempo. Então, vou dividir esse cara aqui pelo intervalo de tempo em que ocorre e divido também para manter a igualdade. Se eu divido por um número, tem que dividir pelo mesmo número do outro lado, porque se trata de uma igualdade. O que é deslocamento no tempo? Velocidade. R. O que é variação do ângulo no tempo? Velocidade angular. Então, o ômega que está aqui é V sobre R. Então, aqui o meu L, ele M R ao quadrado vezes V sobre R. Corta o quadrado. O L é M R V. Então, ó, vamos juntar os dois? Vou apagar esse cara que está aqui, não. Vou deixar, porque depois eu salvo o PDF e mando para vocês. Então, a gente tem aqui que o L é mRV, e aí entra com a ideia do Planck. Esse cara aqui é NH sobre 2π, né? Então, vou igualando os dois, você tem que mRV tem que ser igual a NH sobre 2π, com esse N aqui igual a 1, 2, 3 e vai embora, quando você conseguir imaginar. Então, olha só, quando você discretizou o momento angular, aqui do outro lado da igualdade, vai ter que também ser discreto. Então, o raio vai ser função de n
E a velocidade também vai ser função de n. Então, vou colocar esses caras ali. Guarda esse cara aqui também. Olhando para esse cara que ficou aqui, ó. Vou copiar ele. Né? Também vai ter que ser o quê? Quando eu discretizei o momento angular, discretizei a velocidade e o raio. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho duas incógnitas, vamos dizer assim, dois caras que são quem? O raio, a velocidade, o raio aqui e a velocidade. E eu tenho uma equação, duas equações, tá? Então, daqui eu vou tirar o Rn, o raio em função do n, e a velocidade em função do n, tá? Função da hora, é pura álgebra isso, vocês estão cansados disso, né? Tem no livro lá de... Tem toda essa deduçãozinha aqui, né? Então, você tem o n, o Rn, tem aqui, ó, ele vai com o n ao quadrado, né? Enquanto que a velocidade vai com 1 sobre n, as dependências são função de n, e tudo que está aqui em volta, h, constante, e é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? A massa do elétron, apareceu um π aqui, né? O epsilon zero, né? Tal. É constante, né? Permeabilidade 2, tudo que está aqui em volta é constante. Tá? Bom, então a gente pode pegar esse cara aqui e escrever ele assim, o Rn vai ser tudo que está constante, a gente vai jogar aqui chama de A0 ou RB, né? RB é o raio de Bohr, tem livro que chama de RB raio de Bohr, né? Ou então A0, n ao quadrado. Quanto que é o A0? Esse valor, tudo quanto é constante aqui, né? É 0,526 angstrom. Esse é o raio da órbita. O raio da órbita é aproximadamente quanto? Meio angstrom. Então, para n igual a 1, para a primeira órbita, qual que é o tamanho, qual que é o diâmetro do átomo quando o elétron está na primeira órbita? Meio de raio, 1 angstrom. Quanto que eu falei para vocês que é o tamanho, mais ou menos, do átomo? 10 a menos 10, 1 angstrom. Daqui saiu isso. Tinha que sair isso. Tá? Esse cara aqui é o chamado raio de Bohr. Joia. Então, a partir do momento que você criou uma regra de discretização, que é a quantização, né? Você está quantizando o momento angular, que é uma palavra bonita só, né? Na verdade, você está discretizando ele. Por que está discretizando, a gente ainda vai ver, não hoje. Mas, né? Que é a terceira e última aula a respeito de introdução à quântica. Aí nós vamos falar da a onda do elétron, né? E a equação de Schrödinger e tal, tudo mais. E aí, morreu, aí tudo vai derivar disso. Isso que é por isso que é importante ir com calma contando essa história. Mas nesses últimos minutos da aula de hoje, o que é importante? Eu quero chegar na energia, tá? Aqui, no modelo atômico do Bohr, né,
a interação do elétron com o próton é uma interação coulombiana, uma interação elétrica, tá? Então, esse camarada, né, qual que é a energia do elétron lá? A energia do elétron, ele é o quê? Uma energia cinética, que ele tem movimento, ele tem velocidade, mais, né, uma energia potencial, né, que é uma energia potencial elétrica, tá? Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, ela é parecida com a força, com a exceção de que, né, você vai ter 1, 4π epsilon zero, produto das cargas, pela distância, e não distância ao quadrado que separa os dois cargas. E aqui eu não vou entrar, não posso entrar com os módulos, tá? Um é positivo, mais E, e o outro é menos E, mais com menos, menos. Então, eu posso colocar esse menos aqui. Vai ficar E ao quadrado. Olha, mas você acabou de discretizar. Ele é múltiplos, né? Só que aqui vai ao quadrado, né? N continua sendo 1, 2, 3 e vai embora, quantos você conseguir imaginar. Então, ele é discreto, o N é discreto, o RN é discreto, e a velocidade é discreta? Então, é discreto. Se a velocidade é discreta, o raio, a distância é discreta, a energia do elétron é discreta, tá? Aí, então, basta a gente fazer o quê? Substituir o Rn aqui, a velocidade que está aqui, álgebra também, tá? Só substituição, carregar a álgebra, tá? Não convém a gente perder, gastar tempo com isso aí. Aqui, ó. Ah, não queria jogar esse valor aqui. Aqui. Vamos pegar só. Constante, né? Constante, 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 massa do elétron, carga do elétron, negativo. E por N ao quadrado. Quando a gente pega e substitui todos os valores aí, a gente tem menos 13,6 sobre N ao quadrado em unidades de elétron volts. Cara, menos significa o quê? Aí a gente aprende, né? Que é estado ligado. O elétron está preso, tá? O elétron está preso. Se o elétron estiver no primeiro orbital é n igual a 1. Quanto que é a energia dele? Então, para n igual a 1, a energia do elétron, o E1, é menos 13,6 eletronvolts. Se ele estiver no segundo orbital, ou seja, no mais maior, né, 4 a 0, 4 raios de Bohr, tá? Esse cara aqui vai dar, né, E2 vai ser menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado, 4, né? Isso aqui vai dar, eu nem lembro, mas 13,6 dividido por 4. 3,4. Isso, 3,4 EV. N igual a 3, vai dar 1,56, esse eu guardei. E assim vai, né? Agora 9 menos 1,56 EV. Então, a gente faz o quê? Um diagrama de energia. Vamos colocar aqui para cima é energia,
E as energias são negativas, porque o elétron está preso, né? Então, vou ter o meu zero de energia aqui, em cima. Eu não vou conseguir desenhar proporcionalmente, mas aí você vai ter um nível de energia E1, lá embaixo, né? Menos 13,6. Vai ter um outro já aqui no meio do caminho, né? Menos 3,4. Você vai ter, e aí vai até infinito, né? Eu não estou fazendo até o 3 só, né? Se a gente for pegar o n igual a infinito, aí a energia é quanto? Zero. No orbital super, então o n infinito vai ter a órbita muito longe. Quando o elétron está muito longe do próton, ele interage com o próton? Não. Então tem ligação? Está preso? Não. Ele só vai estar infinitamente longe, né? Quando não vai estar ligado. Aí a energia dele é quanto? Zero. Exagerei aqui. E esse cara aqui é o menos 1,56. Lembra que eu desenhei aqui, ó, os carinhos? Os níveis E1, E2 e tal? Tá aqui. Aqui eu desenhei isso uma certa distância, né? Então tá aqui, ó. Então um elétron, ele pode, quando ele está nesse orbital, ele tem essa energia, quando ele está nesse orbital, ele tem essa outra energia, quando ele está nesse orbital, ele tem outra energia. O que é mais fácil eu encontrar ele? Onde que é mais fácil eu encontrar o elétron num átomo de hidrogênio? Tudo na natureza busca o estado sempre de mais baixa energia. Então é mais fácil eu encontrar ele, né? A probabilidade de eu encontrar ele, isso é uma questão de estatística, um orbital de energia mais baixo, que seria, né, mais próximo do núcleo ali, né? E ele pode estar mais longe? Pode, mas para ele pular para o segundo orbital, ele tem que ganhar exatamente quanto de energia? Eu esqueci de anotar aqui, ó, o E2 e o E3. Então, ele tem que, para ele transitar, né, fazer esse trânsito daqui para cá, ele tem que ganhar energia, então ele tem que absorver um fóton, né, e a energia desse fóton tem que ser quanto? E2 menos E1 igual a menos 3,4 menos 13,6, né? Então dá 13,6 menos 3,4. 10,2. Fica fácil demais, né? Tá, fim do dia, tô cansado já. 10,2 eV. Essa é a energia do fóton para ele fazer essa transição. Quanto de energia que tem que ter o fóton para eu arrancar o elétron do átomo de hidrogênio? 13,6, velho. 13,6, isso. Isso a gente mede no laboratório. A gente pega lá um gás, né? Prende ele lá e vai esquentando ele, ou passa uma corrente elétrica nele, né? Até começar a ionizar, até começar a arrancar os elétrons. A gente mede isso. E nessa época do Bohr, os caras já tinham medido isso, cara. Então, os caras já sabiam que a energia de ionização do hidrogênio era menos 13,6. Aí o Bohr, né, a engenharia reversa, né? Então, o Bohr sabia que tinha que dar menos 13,6. Claro que ele deve ter tentado um montão de outras ideias, cara. Mas essas ideias é que deram certo, né? Por que que discretizou o momento angular? Bohr não sabia, mas ele sabia que estava funcionando, ia funcionar. Então, a energia de ionização, isso a gente mede no laboratório, é 13,6 elétron-volt. E bate. Joia? Agora vamos pensar no espectro de emissão, porque vamos tentar explicar os caras lá do século XIX. Aqui, ó, essas emissões aqui, algumas linhas espectrais. Bom, a gente já dá para ter uma ideia de que ele não emite mais qualquer comprimento de onda. O comprimento de onda que ele emite, opa, né? Aí é o contrário da, né?
Ali eu disse que ele é absorção, agora é emissão, né? Então ele está no orbital, vamos desenhar aqui, o 0,1000 está passando aqui, e menos 13,6 está aqui em cima, embaixo, né? Então, quando ele está, né, no orbital, vamos colocar qualquer um, não importa, né? Se ele está nesse cara que está aqui, né? Um N qualquer, um orbital N qualquer, né? Aí ele só pode emitir, né? Só pode emitir indo para orbitais N' menor do que o N, certo? Agora, absorver. Se ele está aqui para absorver, então ele tem que pular para cá. Então, agora aqui tem a absorção. A absorção só faz sentido com um N duas linhas maior do que o N onde ele está. Concorda comigo? Ele está aqui, para ele absorver, ele vai pular para um N maior. Se ele está aqui para emitir, ele vai pular para um N menor. Vai? E aí, olha lá que interessante, ó. Vamos voltar ali. Quando aqui é 2, o N que está aqui é o quê? 2, 3, 4, 5. Quando aqui é 1, aqui é 2, 3, 4. Quando aqui é 3, opa, aqui é 4. Quando aqui é 4, opa, aqui é 5. Beleza. Vamos pensar, então, né? Como é que ficaria? Emissão. Então, a energia do fóton é aonde ele está, né? Menos a energia para onde ele vai. Vou chamar esse cara aqui de inicial, de I, e esse cara aqui é o N do orbital final. I é o N inicial e o F é o N final. Né? Quanto que é a energia desse cara? Inicial. Menos 13,6 N inicial. Joia? Ao quadrado. Menos, quanto que é a energia para onde ele vai? 13,6, né? O N final ao quadrado. Então, a energia do fóton, vamos abrir esse cara aqui, menos com mais, então vai inverter. Então, vai dar, vou colocar em evidência, né? 13,6. Aí vai abrir aqui. Vai ficar 1 sobre o N final ao quadrado, menos 1 sobre o N inicial ao quadrado. Certo? Beleza? Agora, a energia do fóton é H vezes a frequência. Mas a frequência é a velocidade da onda sobre lambda. Vamos brincar aqui então, eu vou isolar 1 sobre lambda, vai ser igual, vou passar HC dividindo, então vai dar 13,6 sobre a constante de Planck vezes a velocidade da luz. 1 sobre o N do orbital para onde ele vai, na emissão, né? 1 sobre o N inicial. Isso daqui, eu vou até jogar. Não tem que ficar voltando. Olha lá, 1 sobre lambda, 1 sobre alguma coisa ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. Os caras no século XIX tiraram isso do quê? Da experiência, da medida desses caras, usando espectrômetros. Sabia por que disso? Não.
Agora, esse trem, do jeito que nós estamos chegando perto, só vai bater mesmo se esse camarada que está aqui, o RH aqui, ó, que é a constante de Rydberg, for exatamente igual aqui. Cara, 13,6 dividido pela constante de Planck, H, vezes a velocidade da luz. Quanto que é a constante de Planck? 6,626 vezes 10 a menos 34 vezes, isso aqui é elétron-volt. Então, a gente tem que passar, multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19 para passar para Joule. Vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. Cara, quando a gente faz essa continha aí, vocês vão treinar em casa aí, ó, dá exatamente a constante de Rydberg. Sucesso absoluto. Essas horas, os anjinhos lá do céu pegaram as cornetinhas, estão tocando, estão soltando foguete, confete, né? Bate, perfeitinho. Por quê? Olha só, por que que quando esse cara aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, 6? Por que que quando aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5, 6? Quando é 4, aqui é 5, 6, 7, 8. Porque na emissão, o final, para onde você vai, tem que ser o quê? Menor que o inicial. Esse cara aqui é o final, esse é o inicial. O inicial tem que ser o quê? Maior. Sempre na emissão. Só por causa disso. Teve que esperar aí, né, vamos dizer assim, de quase 25 anos, 30 anos, né, 2013, 1913 para 1885, que é o Balmer, né, quase 30 anos, 28 anos, os caras explicarem por que que é esse cara que estava aqui. Vocês entenderam? Acompanhado? Espero que tenha acompanhado. Opa, Assim. beleza. Então, essa é a ideia. Então, começou a discretizar. Agora, cadê a quântica disso daí, Hugo? Cadê a quântica? Ah, Hugo, você discretizou, quântica é isso, não é? É. Mas então, a próxima aula, eu vou mostrar para vocês por que que o modelo atômico do Bohr funciona de verdade. Tá? Por que que, à luz da quântica de verdade, o modelo atômico funciona? Por que que o momento angular ele tem que ser realmente discreto? Tá? Essa é a próxima aula, e a gente encerra a próxima aula da semana que vem com equação de Schrödinger, um exemplo de resolução. Vou jogar aqui o átomo de hidrogênio, e a gente precisa, para terminar a próxima aula, ter uma ideia da onde vêm os números quânticos. Nós temos 4 números quânticos, tá? O número quântico principal está na tela. O número quântico principal é o N, tá? Esse é o primeiro número quântico que aparece. Aí depois vai aparecer um número quântico associado ao movimento orbital dele. Quando a gente fala de movimento orbital, ele está rodando ao redor, então ele vai ter momento angular. Momento angular, que letrinha que nós estamos usando aqui? L. Nós vamos usar um número quântico parecido com isso aqui, porque tem a ver com momento angular. Nós vamos chamar de... Pessoal, Oi. só aproveitando que você está no slide, que eu ia te perguntar, esse RN, qual que é o significado dele? Do É o raio de raio da Bohr? órbita. É a órbita mais próxima do próton, Não, né? ele depende de N. Olha aqui o R aqui, ó. Ah, tá. O raio da órbita. Quando eu joguei aqui, ó, esse é o RN. Cheguei nessa primeira equação. Uhum. Força centrípeta é a força elétrica.
Quando eu cheguei aqui, aí eu falei, agora eu vou pegar a ideia do Planck. Quando eu joguei nessa outra equação aqui, é porque apareceu o N. Aqui está discreto. Então, quando aqui está discreto, a velocidade do elétron na órbita está discreta e o raio da órbita está discreto. Então, ele não pode estar em qualquer órbita mais. Só nessa, nessa. Ele vai ter que estar Quando a gente nessa. usa isso que eu fiz aqui, ó. Eu não fiz a álgebra. Eu peguei aqui, ó. Eu tenho duas equações, 1 e 2, e eu tenho aqui duas incógnitas, que é o R, que é o raio da órbita, e a velocidade do elétron na órbita. Quando a gente faz isso daqui, eu já peguei. Quando eu substituo os valores aqui, eu vejo que é uma constante, que é de 0,5 angstrom, meio angstrom, tá? Vezes m, que é a nossa número quântico que eu estava dizendo, é o primeiro número quântico que aparece, tá? Então, são as sim. camadas que a gente aprende. Não tem uma camada K, L, M, N, né? Sim. Né? Então, são raios de órbitas, tá? Só que a gente vai melhorar isso daí bastante, demais da conta, a partir das aulas da semana que vem. Então, isso é uma ideia que começa a discretizar. A ideia do átomo. O átomo, a gente tem que ter noção do átomo na cabeça, tá? Física de materiais é isso. Você tem que lidar com átomos. Você vai fazer uma liga, um alói da vida, você tem que estar pensando que átomos, que elementos químicos que você tem que misturar ali, né? Agora, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, né? Que são os alóis de alta entropia, né? High entropy alloys, né? Vocês já devem ter ouvido falar, não sei. Enquanto aí o pessoal da metalurgia aí estava pegando, por exemplo, alumínio, aí você pega, né, temperinho do alumínio, silício, joga um pouquinho de silício no alumínio, né? Depois você pega, né, joga um pouquinho de magnésio, aí um pouquinho, você vai, né, fazendo um alói, mas com frações muito pequenininhas, por perto, né, da quantidade de átomos de alumínio que tem ali, você coloca um pouquinho de silício, um pouquinho de magnésio e tal. Aí você tem uma liga, né, 61 de alumínio, tá? Agora, o que são high entropy alloys? Em vez de você colocar um pouquinho, não, você vai colocar, são 3, então você vai colocar 30% de alumínio, 30% de silício e 30% de um outro elemento qualquer. Ou high entropy alloys, aí você pega e coloca todo mundo na mesma proporção. Né? Então, será que, como é que vai ficar esse cara? No ambiente cristalográfico em que esses átomos vão inserir na estrutura, será que vai, na verdade, vai levar a propriedades diferentes, né? Então, você tem esses high entropy alloys aí, você tem propriedades, alguns que são supercondutores, outros que são ferroelétricos, tem outros que são, né, ferromagnéticos. Então, todas as propriedades que a gente vai estudar aqui são, né, podem ser manipuladas. Essa é a ideia de ser um engenheiro de materiais, né, de ser um cientista de materiais. Tem que trabalhar aí com isso. A nossa forma de trabalhar é essa: mexer com os elementos, com as proporções dos elementos, com as estruturas dos elementos, com os defeitos dessas estruturas, né? Tem que saber como é que a gente vai colocar esses elementos, como é que a gente... O que será que o silício, quando entra ali na estrutura do alumínio, ele vai tomar o lugar de um átomo de alumínio ou um buraquinho da estrutura, um interstício? Será que é mais favorável que aconteça? Tudo isso que a gente tem que ter essa noção. Então, por isso que a gente tem noção do básico para poder trabalhar exatamente com as propriedades mais mensuráveis. Beleza, gente? Então, para encerrar essa conversa, né? Então, o final dessa introdução, desse curso, é ter uma ideia, que eu vou terminar na próxima aula, ter ideia dos números quânticos. E, tendo os números quânticos na mão, a gente vai falar da tabela periódica, que é a física atômica. Beleza? Beleza. Hoje é isso. O que temos para hoje foi tudo isso. Um abraço para vocês, obrigado pela atenção. Daqui a pouco, o que eu digo, né, que demora, o Meet, o Google, né, ele demora umas horas para poder gerar o arquivo para mim. Então, como já está tarde, provavelmente amanhã eu jogo lá no YouTube essa aula, beleza? Ok, professor. Ok. Um abraço para vocês. Beleza, boa Bom noite. descanso, boa noite. Obrigado. Boa noite. Até mais.